Você está querendo emagrecer? Já ouviu falar de dieta low carb, dieta cetogênica, dieta mediterrânea, dieta carnívora e fica perdido, sem saber do que se trata? Eu vou te falar de uma maneira bem simples o que é cada uma delas para você poder se posicionar. Olá, meu nome é Alexia Kemp, eu emagreci 32 quilos aos 50 anos de idade, eu comecei fazendo uma alimentação low carb, mas depois de já ter emagrecido, eu comecei também a fazer uma alimentação cetogênica e até carnívora, e posso dizer que me faz muito bem e me mantém magra pós 50. Basicamente, todas essas dietas têm em comum você tirar os alimentos ultraprocessados da sua alimentação e restringir a quantidade de carboidratos que você ingere todos os dias. Sendo que esses carboidratos devem ser aqueles carboidratos que vêm da natureza e não aquelas farinhas e outras coisas muito processadas que a gente encontra para comprar no supermercado. O que seriam esses ultraprocessados? Por exemplo, você deve tirar a margarina da sua alimentação. Use manteiga, que é natural. Você também deve tirar aqueles óleos vegetais muito processados, como óleo de milho, de canola, de soja. Comece a cozinhar apenas utilizando banha de porco, óleo de coco ou azeite de oliva. E também retirar tudo aquilo que é feito com farinhas muito refinadas, muito processados, que tem muitos conservantes, acidulantes, aquilo que você chega no supermercado e olha na prateleira e tem um tempo de validade aí de anos. Nada disso é legal para a gente consumir. Então vamos falar de cada uma dessas dietas. Na dieta low carb, como o próprio nome diz, é uma dieta de baixos carboidratos. Então, você pode consumir até cerca de 150 gramas de carboidrato por dia, mas bons carboidratos, nada daqueles ultraprocessados. Na dieta cetogênica, a quantidade de carboidrato é mais limitada ainda, então você pode consumir até cerca de 50 gramas de carboidrato por dia. Na dieta carnívora, como o próprio nome diz, não entra carboidratos, você vai comer apenas boas gorduras e proteínas. E a dieta mediterrânea? A dieta mediterrânea ela é como se fosse uma dieta cetogênica, só que na dieta mediterrânea também entram grãos, que na cetogênica não costumam entrar. E aí você pode se sentir um pouco perdido, né? Vou ficar contando a quantidade de carboidratos? Olha, eu mesmo não tenho um pingo de paciência para isso. Então, o que eu acredito que é melhor, que foi muito bom para mim, é a gente se entender, a gente se compreender. Eu comecei a fazer alimentação low carb tirando esses produtos muito processados, tirando tudo aquilo que tinha farinha, principalmente farinha de trigo da minha vida. E aí eu fui começando não apenas a ter resultados, mas a me perceber melhor. E aí, naturalmente, eu acabei também indo para a dieta cetogênica, que é com pouquíssimos carboidratos. Por quê? Porque eu estava me sentindo muito bem assim. E muitas vezes eu fico na dieta carnívora, porque para mim os carboidratos não fazem mais a menor diferença. Então muitas vezes eu fico na dieta carnívora e muito bem. A dieta mediterrânea para mim não é muito legal. Por quê? Eu já experimentei e percebi que o excesso de grãos para mim não dá certo. Então grão para mim é só de vez em quando. Então eu prefiro ficar na cetogênica do que ficar na mediterrânea. Mas como eu cheguei a essa conclusão? Testando. E eu acho essa a melhor forma para você chegar naquilo que é melhor para você. Uma coisa que eu escuto muito, a alimentação low carb é cara, as farinhas low carb são muito caras. Sim, realmente as farinhas low carb são caras. Mas vou de novo falar com vocês do meu exemplo. Eu não gosto de cozinhar. E aí eu cheguei até a comprar farinha de amêndoas, que é muito cara, mas eu ficava tentando fazer alguma receita que ficasse parecendo com bolos ou pães que eu estava acostumada a comer. Mas isso não é legal. Por quê? As coisas normalmente hoje em dia, de padaria, de confeitaria, são feitas com farinha de trigo. Essa farinha de trigo, ela passou por uma seleção muito grande para que ela tenha um teor mais elevado de glúten. E isso, o glúten, faz com que a liga da farinha seja melhor, então a textura final do produto vai ser muito melhor. E as farinhas low carb não têm isso. Então a gente ficar procurando esse tipo de coisa vai nos causar frustração. Então eu parei com aquilo e eu vi também que ficar fazendo essas receitinhas, para mim não valia a pena. Eu preferi começar a consumir o pão carnívoro, que tem receitas dele aqui no canal. Primeiro, é muito fácil de ser feito, é totalmente proteico
Então eu não fugia em nada da minha alimentação e também não ficava procurando essa textura, porque uma coisa que eu percebi é que isso é realmente um vício. A gente está acostumado com aquele pãozinho, aquele bolo fofinho, mas será que a gente precisa realmente disso? Então eu parei com esse tipo de alimentação. Não sou contra, de vez em quando eu faço alguma coisa, inclusive já me pediram, eu quero colocar receitas com essas farinhas aqui no canal, mas não é a minha prioridade na minha alimentação. Tanto a base da alimentação low carb, quanto cetogênica, quanto carnívora, é você comer proteínas e boas gorduras. Boas gorduras que vêm da natureza, sem passar por processos de prensa e tudo mais, igual os óleos vegetais. Então seriam azeite, óleo de coco e banha de porco. Abacate também é uma ótima fonte de gordura. Agora, as proteínas, aí você vai falar, poxa, mas eu vou ficar só comprando carne, é muito caro. Eu posso falar por mim, eu gasto muito menos na minha alimentação hoje, que é muito baseada em proteína, do que eu gastava antigamente. Por quê? Em primeiro lugar, você não precisa de comprar os cortes mais nobres de carne, muito pelo contrário. As carnes de segunda e terceira são excelentes, muito ricas nutricionalmente. E você deve colocar também na sua alimentação vísceras, moela, fígado, coração, rim. Tudo isso é muito rico. Então, o que significa? Você vai estar mais bem nutrido, você vai estar mais saciado. O que faz você ter muita fome é quando você come muito carboidrato. O carboidrato, ele tem um metabolismo que faz com que a sua insulina suba muito rapidamente e desça muito rapidamente. E nesse processo, você tem fome mais rápido, ou vontade de comer, não é bem uma fome. Quando você está bem nutrido, você come o suficiente para você se sentir bem e você só vai comer de novo quando você tiver fome. Faça essa experiência durante uma semana. Coma boas proteínas, tire tudo que for carboidrato da sua vida e veja, nos 2 ou 3 primeiros dias você vai sentir meio estranho, dependendo da quantidade de carboidrato que você tem costume de comer. Mas depois você vai perceber que o seu corpo se adapta, você sente menos fome e come menos. E se você pegar cortes de segunda e terceira, se você comer mais ovos, se comer mais vísceras, você naturalmente vai gastar menos. E outra coisa que para mim é um coringa e que me ajuda demais é fazer o caldo de ossos, que também tem receita aqui no canal. Junto com o caldo de ossos eu também costumo fazer o pão proteico. Mas o caldo de ossos, ele é muito rico nutricionalmente, muito rico em colágeno. Então o consumo dele também me satisfaz muito e enriquece muito a minha nutrição. E eu acabo comendo menos e gastando menos. Porque normalmente o caldo de ossos é feito com pé de galinha, que é baratinho, suã, que é baratinho, e muitas vezes você consegue ossos nos açougues de graça. Ah, você vai gastar sim, gás com a panela de pressão. Vai! Mas não se compara a você ser mais saudável, a não precisar de tomar medicação, a se sentir melhor. Você já reparou como hoje em dia tudo o que a gente vai fazer envolve comida? Você vai sair para comemorar alguma coisa, comida, você vai encontrar com as pessoas, comida. O eu mereço normalmente é com comida. Agora pare e pense como nossos ancestrais lá atrás viviam. Eles eram caçadores, coletores. Quando encontravam uma árvore de fruta, que normalmente estava bichada, comiam aquelas frutas, mas normalmente era caça e muitas vezes ficavam em jejum. A agricultura veio muitos anos depois e não tem tanto tempo assim se a gente considerar a história da humanidade. E muito menos tempo tem essa quantidade de comida processada que a gente tem hoje. Essa indústria de comida começou a ter mais força na época da Segunda Guerra Mundial. Naquela época faltou alimentos, foi muito bom ter tido esse progresso, mas também foi uma indústria que foi percebida como uma indústria muito lucrativa. Olhe dentro de um supermercado hoje a quantidade de comida que tem, que vem dentro de um saquinho e com uma validade aí de muito tempo. Gente, a comida é uma coisa que estraga. É só a gente pensar nisso. Então, se você tem alguma dúvida, faça a experiência por uma semana. Tire tudo que for processado da sua vida. Fique apenas com carnes, ovos, boas gorduras, até os laticínios. Vá com cuidado, preste atenção se faz tão bem assim para você. Fique com frutas, legumes, verduras. Não coma nada industrializado. Experimente.
No começo, 2 ou 3 primeiros dias, você pode até ter um mal-estar. Eu tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo como começar na low carb. Por que a gente tem esse mal-estar? É porque você está tão acostumado com uma alimentação tão industrializada, o seu intestino, os micro-organismos que vivem no seu intestino estão tão acostumados com isso, que quando você tira, te dá uma coisa assim que você não sente muito bem. Mas isso é passageiro. E aí depois que passar isso, você vai conseguir se perceber muito melhor. Você vai conseguir notar o que é bom ou não para você. Experimente durante uma semana. Você não vai ter qualquer problema físico se você experimentar isso uma semana. Se eu estivesse virando para você e falando assim, nossa, vai passar uma semana na praia e beber todos os dias, ninguém ia falar nada. Você está percebendo como a gente está tão acostumado com uma maneira de pensar que nos impuseram, que a gente deve comer tal coisa para ser saudável, mas nem tem tão saudável assim porque a gente acaba tendo que tomar remédio. É tudo uma indústria, tudo um jogo e a gente deve saber se posicionar. Então procure aquilo que é melhor para você. Procure entender melhor. Não fique só com o que eu estou falando aqui, não. Procure ouvir outras pessoas, procure ouvir outros profissionais. Mesmo dentro dos profissionais de saúde, tem médicos que falam uma coisa e outros que falam outra coisa completamente divergente. Então não espere apenas que eles te falem aquilo que é interessante para você. Experimente, eu tenho certeza que vai valer a pena. Eu gosto muito de fazer essas reflexões. Isso foi muito importante para mim no meu processo de emagrecimento. Todos os dias eu procurava ler a respeito de low carb, cetogênica, porque eu era bombardeada também com muita gente me falando que não ia dar certo, que eu era louca, que eu ia passar mal, que eu ia engordar tudo de novo. Mas eu estava tendo resultados, mas eu também precisava de me fortalecer, o meu mental, para poder levar adiante e não simplesmente falar, chutar o balde, eu vou continuar comendo como eu comia antes. Não é fácil mesmo, mas eu gosto de fazer esse tipo de reflexão porque eu sei que muita gente passa pelo mesmo processo que eu passei, mas eu posso garantir que vale muito a pena. Não significa que o que foi bom para mim vai ser bom para você, mas eu acredito que a experiência de cada um ajude outros a encontrarem o seu próprio caminho. Se você gostou do conteúdo, curta, comente, se inscreva no canal, vamos trocar ideias. Eu gosto realmente de compartilhar, porque eu consegui chegar num ponto da minha vida que eu não imaginava que eu poderia resgatar tanto a minha saúde como a minha autoestima, de me sentir tão bem quanto eu me sinto hoje. E eu acho que todo mundo merece passar por isso, chegar nesse ponto, porque a nossa vida merece ser vivida com plenitude e nada melhor do que ser saudável. Muito obrigada e até a próxima!